Olá, colegas. Neste bloco iniciaremos o estudo da administração tributária. É um capítulo que corresponde ao capítulo 12, tanto do nosso livro-aula quanto do livro escrito Direito Tributário Esquematizado. A administração tributária é um capítulo que vai compreender diversas regras sobre os órgãos e agentes públicos que vão transformar em atos concretos as regras abstratas que estudamos até agora. Eu falo regras abstratas até agora estudadas porque nós falamos bastante sobre obrigação tributária, que surge com o fato gerador, sobre lançamento, que é feito pela autoridade fiscal, mas nós devemos estudar algumas competências, prerrogativas, regras aplicáveis à atuação dessa autoridade fiscal e do órgão do qual ela faz parte. Então, dentro deste estudo, nós vamos falar, em primeiro lugar, de fiscalização. Vamos perceber que a fiscalização existe não apenas com o objetivo de punir as pessoas que descumprem as regras tributárias. Ela existe também para fazer com que as pessoas tendam a cumprir espontaneamente com as obrigações que são previstas em lei. Eu digo isso porque, na prática, quando você fiscaliza o cumprimento das obrigações e pune aqueles que não cumprem, bem, a tendência passa a ser que muito mais pessoas comecem a pagar os tributos corretamente. Porque, como dizem alguns fiscais, o que aumenta a arrecadação na prática é o medo do contribuinte de ser punido. Quando ele vê que as pessoas que estão andando fora da linha estão sendo punidas, a tendência é que ele venha a cumprir mais suas obrigações. Já vi gente falar até que não existe consciência pesada, existe o medo de ser pego. Quando há a probabilidade grande de você ser pego, a tendência é que você continue ou passe a andar na linha, né? Então, dentro deste raciocínio, nós podemos dizer que quando, por exemplo, se cria a malha do imposto de renda, se pune as pessoas que caem nessa malha e por terem descumprido a legislação, a tendência passa a ser que um maior número de pessoas faça corretamente sua declaração de imposto de renda. Então, são duas facetas da mesma realidade. Você fiscaliza para verificar se as obrigações estão sendo cumpridas, pune quem não cumpre tais obrigações, e isso tem o efeito prático de induzir o cumprimento espontâneo pela maioria dos contribuintes. Agora, mesmo depois de multado, de cobrado o tributo, cobrado multa, se o contribuinte não cumpre com a obrigação, ora, o fisco vai ter que tomar algumas providências contra este contribuinte. E a providência vai ser buscar a justiça, buscar o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário ingresse no patrimônio do particular para pegar um determinado bem, levá-lo à asta pública para que o dinheiro resultante dessa alienação seja utilizado para pagar o tributo. É o Estado, a administração, os fiscais, a fiscalização, aquele órgão responsável por cobrar tributo, buscando um outro poder de Estado, o Poder Judiciário, para fazer valer o seu crédito. Então, esta busca é feita por meio da ação de execução fiscal, e quem já estudou execução sabe que para executar você precisa de um título, precisa de um documento que prove que o contribuinte deve determinado valor, em que haja a presunção de liquidez e certeza, né? O valor é exatamente aquele, então o valor é líquido. Não há dúvida que esse valor é devido a uma certeza. O débito está vencido, então é líquido, certo, vencido, exigível. Então, quando você tem esse documento, você pode ajuizar a ação de execução. Em se tratando da cobrança de tributo, o título executivo vai ser a certidão de inscrição em dívida ativa. Então, nós vamos precisar estudar também dentro de administração tributária a inscrição em dívida ativa com as demais consequências disso daí. Então, é o segundo capítulo no qual vai ser dividido o título Administração Tributária. Falei que a administração tributária compreende algumas coisas relativas aos órgãos e agentes públicos que trabalham na administração dos tributos. Já avisei que nós vamos tratar dentro desse capítulo da fiscalização e também da dívida ativa, que é uma coisa consequente do descumprimento das obrigações tributárias. Agora, também temos que lembrar que existem diversos contribuintes, a maioria, que cumprem corretamente suas obrigações. E por cumprirem suas obrigações, eles devem ter as vantagens decorrentes de tal status, o status da adimplência. Quais são as vantagens decorrentes disso? Poder participar de licitações públicas e contratar com o poder público. Poder obter empréstimos, financiamentos nas instituições financeiras oficiais. Para fazer essas coisas, ele normalmente precisa comprovar o estado de adimplência.
E essa comprovação, via de regra, é feita por intermédio da apresentação de uma certidão negativa de débito. Então, o contribuinte mostra, por meio de um documento expedido pela Fazenda Pública, que ele está em plena situação de legalidade. Né? Certidão negativa de débito, ou como nós vamos ver, um documento que pode substituir a CND, que é a certidão positiva com efeito de negativa. Quando há algum tipo de débito, portanto a certidão é positiva, mas este débito está em situação de regularidade, a certidão, portanto, vai ter o efeito de uma certidão negativa. Dentro desta explicação, eu consegui demonstrar para vocês, espero, que existem 3 subdivisões do título Administração Tributária. Vamos estudar esse título neste capítulo 12. O título Administração Tributária é dividido em 3 capítulos, que são exatamente a fiscalização, a dívida ativa e a parte relativa a certidões negativas. Vamos dar uma olhada esquematicamente como a gente pode visualizar esta matéria. Olha só. Nós vamos ter um título que vai ser estudado durante todo este capítulo do livro, o título Administração Tributária, que vai ser dividido em 3 capítulos: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas. No capítulo relativo à fiscalização, nós vamos ver que ela tem como objetivo estimular o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias. Espontâneo significa que o sujeito pagou porque acha bonito pagar, quer pagar porque quer ajudar o Estado. Ele pode pagar por medo de ser fiscalizado e punido. Não importa o que passou na cabeça dele, mas se ele pagou antes de qualquer procedimento de fiscalização, o pagamento foi espontâneo. E uma outra faceta dessa mesma moeda é punir os infratores. Aliás, é punindo os infratores que você gera aquele medo do contribuinte de ser punido e, por conseguinte, gera também uma tendência ao cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, conforme nós já citamos. Agora, há alguns que, mesmo sendo fiscalizados, mesmo sendo autuados, não pagam os tributos e as multas que foram impostas. A consequência disso é que o Estado vai precisar tomar providências executórias contra estas pessoas. E essas providências executórias são tomadas mediante, em primeiro lugar, a inscrição em dívida ativa, que é o nosso segundo capítulo dentro do título Administração Tributária. E, por fim, conforme citei, algumas pessoas vão precisar comprovar a regularidade de seu procedimento tributário, do seu enquadramento tributário, e, por conseguinte, ter acesso aos benefícios legais, como eu citei aqui como exemplos, a participação em licitações, a obtenção de empréstimos e financiamentos em instituições oficiais. Essa comprovação de regularidade é feita por meio de certidões negativas ou, conforme vamos detalhar mais à frente, mediante a expedição de certidões positivas com efeito de negativas. Muito bem. Vistos os 3 capítulos em que se divide o título Administração Tributária, vamos passar a tratar do primeiro deles, que é o capítulo relativo à fiscalização. Nós vamos ver que a fiscalização tem diversos poderes e também, obviamente, diversos deveres. Estes poderes não são vantagens dadas à autoridade administrativa para que ela brilhe na sociedade. Na realidade, esses poderes existem em nome de um princípio fundamental, que é o princípio da capacidade contributiva. Alguém pode dizer, o que é que tem a ver poder de fiscalização com capacidade contributiva? Ora, para que haja justiça social, um dos primeiros passos é a justiça fiscal. É cobrar das pessoas de acordo com a capacidade que cada um tem de contribuir com a atividade estatal. Então eu tenho que cobrar imposto de renda de acordo com a tua renda. Eu tenho que te cobrar imposto sobre o patrimônio de acordo com o teu patrimônio. E por aí vai. E para que isso seja possível, o Estado tem que ter acesso a informações sobre renda, patrimônio, sobre atividades realizadas pelo contribuinte. E esse acesso é obtido, muitas vezes, por meio da fiscalização. Eu disse muitas vezes porque o natural seria o contribuinte ele mesmo franquear as informações e pagar os tributos devidos. Só que às vezes ele não faz isso. Aí é necessário o Estado usar do seu poder estatal para obrigar as pessoas a pagarem coativamente esse tributo. Então, o primeiro passo para isso é a fiscalização. Então, a lei vai regular quais são os poderes de fiscalização, poderes das autoridades administrativas, em observância ao CTN, claro, e à Constituição Federal. Só que, obviamente, o fiscal tem poderes e também tem deveres. Em primeiro lugar, ele deve respeitar as limitações constitucionais ou legais das suas atividades. Não é porque o Estado
se presume que ele esteja sempre na busca do bem comum, não é por isso que eu vou aceitar que ele faça qualquer coisa. Existem direitos e garantias individuais que devem ser necessariamente respeitados. Então a lei vai regular esses poderes, conforme diz o artigo 194 do Código Tributário Nacional. Vamos a ele. Se diz que a legislação tributária, observado o disposto nesta lei, claro, tem que observar o que está no CTN, regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, me permitam aqui um grifo de grande relevância. Prestem atenção ao seguinte: o próprio Código Tributário Nacional deixa claro que a regulação pode vir em caráter geral ou em caráter específico. E a regulamentação em caráter específico deve ser feita em função da natureza do tributo. Porque vejam só, a gente costuma falar de fiscalização, do agente que faz a fiscalização, do auditor fiscal, do técnico e por aí vai. A gente costuma falar disso, mas a gente tem que lembrar que os tributos são bem diferentes entre si. E essas diferenças de natureza do tributo, essas peculiaridades que diferem os tributos entre si, vão justificar a necessidade de regras diferentes de fiscalização. Como eu citei, os poderes de administração tributária não são atribuídos às autoridades fiscais para que as autoridades brilhem exercendo esse poder perante a sociedade. São atribuídos porque são necessários para que o fiscal entre no âmago da capacidade contributiva e cobre o tributo em obediência a esse princípio. Muito bem, e dentro dessa linha de raciocínio, se faz necessário que se estabeleçam regras diferentes de fiscalização para os diferentes tributos. Vamos comparar dois impostos federais. Vejam, são fiscalizados por titulares dos mesmos cargos de auditor fiscal da Receita Federal. Mas nós vamos ver que são dois impostos tão diferentes que vão justificar regras sobre fiscalização diferentes. Vamos comparar o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, com o imposto de importação. O imposto de importação tem um fato gerador instantâneo, a entrada de mercadoria no território nacional. Quando esta mercadoria está na porta de entrada do nosso território nacional, vejam, a porta de entrada do território nacional é necessariamente uma zona primária, algo que está na zona primária do território aduaneiro. Não é o momento adequado para estudarmos isso, mas é bom recordar que o território nacional é dividido em zona primária e zona secundária pela legislação aduaneira. E, de maneira simplificada, a zona primária compreende os pontos oficiais de entrada de mercadoria estrangeira no Brasil. Os portos, que são alfandegados, que chegam os navios para descarregar mercadorias, os aeroportos internacionais, aqueles que também têm uma alfândega, os pontos de fronteira alfandegados. Nestes pontos, é por estes pontos que as mercadorias estrangeiras entram. Percebam que estes pontos são pontos de segurança nacional. Percebam que o fato gerador é instantâneo, a mercadoria vai entrar no país. Se o auditor tem algo a verificar naquela mercadoria, que verifique logo, com urgência. Não libere a mercadoria para depois dizer, bem, eu queria observar tal aspecto. Aí vai ser difícil localizar a mercadoria que já adentrou no país e pode estar em qualquer dos nossos rincões. Então é necessário tomar de um conjunto de providências que podem ser extremamente urgentes. Vejam que isso é bem diferente da situação relativa ao imposto territorial rural. O fato gerador é uma situação perene, ser proprietário de um imóvel. O imóvel está lá no local dele. Não há tanta urgência, por exemplo, para fiscalizar hoje. Pode deixar para fiscalizar amanhã, respeitado, claro, o prazo de decadência, né? Mas pode deixar para fiscalizar amanhã, porque as características fundamentais do imóvel que podem interferir na tributação, interferir no tributo a ser pago, elas não vão mudar de uma hora para outra. Se você diz que o imóvel está completamente plantado com soja, isso não vai mudar de hoje para amanhã. Mesmo que, imagine que nós estamos em outro país, porque isso não acontece no Brasil, né? Mesmo que na França, por exemplo, um fiscal pudesse ter aquela sua informação sobre fiscalização vazada, imagine que a informação vazou. O contribuinte iria ser fiscalizado amanhã e foi avisado. Ora, se vazou uma informação relativa a imposto de importação, o sujeito pode ainda até evitar que a mercadoria entre, para não tomar um prejuízo. Mas sobre imposto territorial rural, não tem como ele pegar o imóvel, botar na cabeça e fugir para outro local. Porque imóvel, como o próprio nome diz, é imóvel. Não tem como ser mudado de lugar sem alterar suas características essenciais. Então, os poderes de um auditor
que fiscalizam imposto de importação precisam necessariamente ser maiores, mais intensos do que os poderes de um auditor que fiscaliza imposto sobre a propriedade territorial rural. E aí, se você for verificar a legislação específica sobre imposto de importação, a famosa legislação aduaneira, vocês vão verificar um conjunto de regras que atribuem poderes gigantescos aos auditores fiscais, poderes estes inimagináveis na fiscalização do ITR. Na legislação aduaneira consta, por exemplo, que na zona primária, aquela área que normalmente é fisicamente delimitada, inclusive existem locais que colocam cercas, colocam uma delimitação visível para mostrar qual é a zona primária. Área de segurança nacional. Naquela zona primária, todas as autoridades, todas as pessoas são obrigadas a entregar a fiscalização mediante requisição. Olha a palavra, que palavra forte, requisição. Requisição não é pedido, requisição é uma ordem. Então a autoridade fiscal pode requisitar quaisquer equipamentos, qualquer pessoal até, pode requisitar pessoas para o desempenho da atividade aduaneira. Isso está em plena consonância com a Constituição no ponto em que ela diz que nas suas áreas de competência e jurisdição, as autoridades fiscais têm precedência sobre todas as demais. E no caso da fiscalização aduaneira, essa precedência é exercida em maior intensidade. Eu, inclusive, sempre falo para os alunos, eu sempre digo assim, quer exercer poder, legalmente não há nenhuma autoridade administrativa que tenha mais poderes nas mãos do que um fiscal de aduana. Porque naquela área existe todo um conjunto de regras, todo um arcabouço legislativo que atribui-lhe um conjunto de competências que muitos poderiam ler e achar até que são medievais, né? Que coisa medieval! A autoridade fiscal poder requisitar qualquer coisa de qualquer pessoa que esteja por ali, é essa a linha de raciocínio. São legislações que são regras, desculpem, que não poderiam ser aplicadas na fiscalização de ITR, porque não há necessidade. O poder só é atribuído à autoridade administrativa quando ele é necessário, porque, como já disse aqui, a exaustão, ele não é dado para que a autoridade brilhe perante a sociedade. É dado porque é necessário em função de algo que é relevante para o interesse público, que é a busca do cumprimento do princípio da capacidade contributiva, que tem total correlação com isonomia e, especificamente para a matéria tributária, com o princípio que diz que o tributo deve ser graduado de acordo com a capacidade contributiva, o que tem a ver com justiça fiscal e tem a ver com justiça social. É essa a linha de raciocínio a ser necessariamente seguida. Então a legislação tributária vai regular os poderes, as competências, também as obrigações, os deveres das autoridades fiscais. A regulamentação pode vir em caráter geral, valendo para todos os tributos. O CTN já vale para todos os tributos. Existem algumas leis que valem para todos os tributos de uma determinada esfera. Por exemplo, a Lei 9.430 de 96 traz algumas regras sobre fiscalização de tributos federais. E a regulamentação aduaneira não fala de tributos federais, fala de imposto de importação. Então nós podemos ver regras gerais na Lei 9.430 para todos os tributos da União, geral no âmbito da União, claro, que o geral mesmo, que a gente usa em direito constitucional, é o geral para todas as esferas, como é o CTN. Mas em cada esfera pode ser editada uma lei que trata dos tributos em geral, ou dos tributos de maneira específica, quando isso for necessário em função da natureza, em função das peculiaridades do tributo de que se tratar. Muito bem. Logo após dizer isso, o legislador do CTN avisa algo de grande importância. Presta bastante atenção. Toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, está sujeita à fiscalização. Mesmo aquelas que não têm que pagar tributos. Mesmo aquelas que são imunes ou gozam de isenção de caráter pessoal. Me lembro de certa feita, quando trabalhava na Receita, que uma determinada instituição religiosa, uma igreja, foi autuada porque não entregou algumas declarações. E o sujeito, que era o ministro lá daquela confissão religiosa, o pastor, compareceu à Receita Federal, veio falar comigo, nas mãos ele não tinha uma Bíblia, tinha a Constituição Federal e disse: vocês enlouqueceram, porque eu sou isento. Ele queria dizer que era imune. Eu sou isento e vocês estão me cobrando aqui imposto. Quando eu fui ver a notificação, era uma notificação de multa. Eu disse: olha, vocês estão imunes, mas não estão soltos na buraqueira. Existe um conjunto de regras que vocês têm que cumprir. E eles se sujeitam sim à fiscalização. Porque lembrem, templos de qualquer culto são imunes. Vocês devem lembrar isso, foi estudado no capítulo 2. Só que, para serem imunes, tem que manter patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais. E essa vinculação às finalidades essenciais, obviamente, pode ser objeto de fiscalização.
Como é que é a fiscalização, como é que o Estado vai saber se o patrimônio da igreja, se a renda da igreja, se as oferendas estão revertendo para as finalidades essenciais? Fiscalizando. Então você pode fiscalizar até para saber se são mantidos os requisitos de imunidade. Então não adianta dizer eu sou imune e, portanto, não venha me fiscalizar. Você é imune ao pagamento de alguns impostos, nem tudo, hein? Lembra que a gente tem que a imunidade das igrejas é para impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Não engloba, por exemplo, taxas, contribuições de melhoria. Mas mesmo no que concerne aos impostos, aos quais essas instituições são imunes, elas podem ser fiscalizadas. Então, nessa linha, o próprio artigo 194, que nós citamos, diz o seguinte: a legislação a que se refere este artigo, que é a legislação sobre fiscalização, ela se aplica às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Então percebam que, na prática, todas as instituições são sujeitas à fiscalização. Mesmo quem é imune, mesmo quem é isento, mesmo quem é pessoa natural ou jurídica, todos são, na realidade, sujeitos à fiscalização. Muito bem. Claro que para fiscalizar você vai ter que ingressar num conjunto de informações que muitos consideram que são informações da intimidade econômica e estrutural da instituição. Obviamente, nenhuma instituição gosta de ser fiscalizada. Ninguém gosta de ver todos os seus dados, todos os dados relativos à sua saúde financeira, econômica, que podem ser dados até que são de alto sigilo para algumas instituições. Ninguém gosta de ver esses dados serem examinados por ninguém. Eu costumo até comparar com aquela garotinha, imagina aquela garotinha adolescente que escreve um diário contando tudo o que acontece na sua vida durante todos os dias, e quando ela chega em casa vê que a mamãe dela está lá analisando as informações do diário. Claro que a garotinha vai ficar revoltada, talvez não tanto quanto a sua mamãe, mas ela vai ficar revoltada, vai sentir que a intimidade foi invadida. A instituição também tem a sua, digamos, intimidade econômico-financeira e não gosta que ninguém fique analisando detalhadamente o que está acontecendo. Eles poderiam até invocar o direito ao sigilo. Só que, neste caso, o próprio legislador do CTN tomou o cuidado de dizer que esse sigilo não pode ser oposto ao próprio fisco. Foi uma ponderação feita a prioristicamente pelo próprio legislador que editou o Código. Eu digo a prioristicamente feita porque a tal da ponderação, que é um dos temas da moda do direito constitucional, muitas vezes é feita pelo judiciário. Aqueles diversos casos que vocês estudam, principalmente em direito constitucional, em que duas pessoas estão defendendo direitos que são constitucionalmente protegidos e não há como atender as duas ao mesmo tempo. Aqueles velhos casos em que se fala, eu estou defendendo meu direito à intimidade e à vida privada, enquanto o jornalista que exibiu uma foto minha lá no jornal, num evento público, está defendendo o direito à informação, à liberdade de imprensa. Ele quer falar ao meu respeito. Até que ponto ele pode falar sem invadir o meu outro direito? Então você vai ponderar para proferir soluções para os casos concretos. Você não deve hierarquizar os direitos, esse é superior, esse é inferior. Você vai, dentro de cada caso concreto, analisar as normas que estão em aparente conflito e adotar a solução de mais bom senso, privilegiando, é óbvio, determinado lado. Não há como fazer o omelete sem quebrar os ovos, usando esse mofado bordão, né? Então, tem que privilegiar um determinado lado, mas sem abandonar por completo o outro lado. Tomar uma decisão mais justa, mais consentânea com o bom senso. Muito bem, dá para perceber que essa decisão mais justa, mais consentânea com o bom senso, é uma decisão subjetiva, que vem lá da cabeça dos magistrados, dos juízes e tribunais. Muito bem. Só que há casos em que o próprio legislador, que edita a lei, já toma um posicionamento antecipado, já diz, olha, nessa situação você deve dar prevalência a tal direito. Na realidade, isso se verifica algo semelhante a isso que eu estou falando, que parece uma coisa esquisita, né? Não é bem dar prevalência ao direito, é adotar uma solução mais adequada aos ideais de justiça, de bom senso, ver o que deve prevalecer naquele caso. Isso aconteceu no ponto que estamos analisando agora. Porque, vejam, a mesma Constituição que garante direito a sigilo, intimidade, vida privada, essa mesma Constituição, ela também fala do princípio da capacidade contributiva. Lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, está escrito que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte.
Mas o legislador não foi bobinho, não colocou só que isso iria acontecer sem dar ao Estado os poderes para fazer valer essa capacidade contributiva. Como já avisamos neste bloco, não haveria como fazer com que o tributo fosse graduado de acordo com tua renda, teu patrimônio, teu consumo, sem acesso a essas informações. Então, no mesmo parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, em que o legislador constituinte originário escreveu que sempre que possível os impostos serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, colocou-se que é garantido, é assegurado para que esses princípios sejam cumpridos, é assegurado à administração ter acesso a informações sobre rendas, negócios, atividades do sujeito passivo. Então, a Constituição Federal, ela já fez essa ponderação, mostrando que, neste caso, deve haver acesso às informações. E o legislador, dentro dessa ideia de ponderação, quando editou o Código Tributário Nacional, já disse de cara, olha, não vai haver aplicação, não é aplicável para o fisco o conjunto de regras legais, o conjunto de leis que dizem que o sigilo deve ser mantido com relação aos livros fiscais. Estas leis comerciais, civis, não são aplicáveis para fiscalização. Pode haver sim o sigilo, mas esse sigilo não é extensível ao fisco. Então vejam, desde a Constituição a gente já tem que começar a ponderar. De um lado, o direito à intimidade, vida privada, ao sigilo, basicamente. De um outro lado, o princípio da capacidade contributiva. O próprio legislador constituinte, eu falei o legislador do CTN, mas o próprio legislador constituinte disse que a administração tem acesso às informações. E dentro desta linha de raciocínio, o CTN vai avisar que não são aplicáveis em matéria de fiscalização as regras que criam sigilo das informações que constam dos livros fiscais, nem com relação aos documentos que comprovam as operações escrituradas nesses livros fiscais. Deixa eu esclarecer um pouquinho melhor isso daí. Olha só, no livro diário da empresa é registrada uma compra de mercadoria por R$100.000. Essa é a escrituração. Agora, obviamente, o contribuinte tem que possuir a nota fiscal relativa a esta compra. Então, tanto a nota fiscal quanto o livro fiscal são de acesso franqueado à administração. Também as mercadorias que foram compradas, tudo isso é de acesso livre à fiscalização nos termos da legislação brasileira. Então, nesta linha de raciocínio, está o nosso artigo 195 do CTN, que diz que para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais, excludentes ou limitativas, do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Muito bem, a fiscalização tem acesso a esses livros. Logo depois o CTN traz uma informação de grande relevância, que é referente ao período durante o qual os livros e os documentos que comprovam as operações neles escriturados devem ser mantidos pelo contribuinte. É muito comum se dizer por aí que esses livros e documentos devem ser mantidos por 5 anos. Isto é um equívoco. Quem diz isso, primeiro, leu o CTN que diz que os livros e documentos têm que ser mantidos até que ocorra a prescrição dos créditos referentes àquelas operações. Aí o sujeito diz, até que ocorra a prescrição? Ah, sim, eu lembro que a prescrição ocorre em 5 anos. Então, se é até que ocorra a prescrição e a prescrição ocorre em 5 anos, eu posso simplificar. Dizer que os livros têm que ser mantidos por 5 anos. Só que a simplificação resulta num erro, que apesar de o prazo de prescrição ser de 5 anos, a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que com o fato gerador nasce a obrigação, existe um prazo de 5 anos, que corre antes do prazo de prescrição, que é o prazo de decadência. Então, 5. Pode vir depois mais um prazo de 5 anos de prescrição. Nós teremos já 10. O contribuinte, desde o fato gerador, teve que manter por 10 anos. Pode ser que a prescrição seja interrompida. Já estava em 9 anos, interrompeu, zerou. Então vamos ter mais 5, pode chegar a 14. Pode ser suspensa por diversos motivos que já foram estudados no capítulo relativo à extinção do crédito tributário. Então não simplifiquem a regra. A gente tenta simplificar muita coisa, mas algumas simplificações resultam em erros. Não simplifique, não diga guardar por 5 anos. É para guardar até que ocorra a prescrição. Até que não haja mais possibilidade de cobrança do crédito. Claro, se ocorreu decadência antes, já pode jogar fora. Mas tem que guardar até o último suspiro. Falaram em prescrição porque é o prazo que vem depois. Então o legislador pensou o que de último pode acontecer para colocar um prazo seguro. Então até que ocorra a prescrição dos créditos neles previstos. Muito bem.
Também é relevante responder uma pergunta que muitos fazem sobre que livros o contribuinte tem que manter ou tem o dever de exibir. Na realidade, de acordo com a área de atuação da empresa, de acordo com o seu porte, de acordo com diversos dados, a legislação tributária, contábil, a legislação comercial em geral exige que o contribuinte escriture determinados livros. Quem estuda contabilidade sabe que existem livros de escrituração obrigatória. E existem alguns outros livros que a empresa escritura se quiser, porque contabilidade serve também para prestar informações precisas, exatas para a administração privada, né, daquela empresa. Então o contribuinte, às vezes, por uma questão de administração, de facilitar a tomada de decisões, ele escritura também alguns livros que não são obrigatórios. Obviamente, a fiscalização não pode exigir que o contribuinte escriture um livro que não é obrigatório. Obviamente, o fiscal, quando chega para requisitar livros, o normal é que ele requisite livros de escrituração obrigatória e não os opcionais. Só que já aconteceram casos em que o fiscal requisita os livros obrigatórios, aí dá uma olhadinha naquela prateleira da empresa e diz, e aqueles livrinhos ali amarelos? Aí o administrador diz, aqueles ali são livros opcionais. Aí o fiscal quer dar uma olhadinha neles também. Aí o representante da empresa, não senhor, aqueles livros são opcionais e, portanto, eu não vou entregá-los. Nesse caso, colega, tem que entregar o livro. A fiscalização tem o poder de requisitar qualquer livro. Se o livro existe, tanto é que o fiscal viu, você tem que entregar. Essa frase, se o livro existe, tanto é que o fiscal viu, não é minha. Foi dita pelo STJ. Na realidade, tem gente que interpreta errado, né? Ah, se o fiscal viu, tem que entregar. Se não viu, não tem que entregar. Claro que está errado, né? Se o livro existe, tem que ser entregue. O STJ colocou tanto é que o fiscal viu, se o livro existe, tanto é que o fiscal viu, para demonstrar que se o fiscal viu, é porque o livro existe. É a prova de que ele existe, é o fiscal ter visto. Nós temos que dizer, livros obrigatórios ou livros opcionais, todos têm que ser exibidos. Só que se o fiscal pede um livro opcional e o contribuinte diz não tenho, e o livro realmente não existe, paciência, não há o que fazer. Não se vai fazer devassa fiscal para tentar localizar o que o contribuinte não é obrigado a ter. Mas se o livro existe, ele tem que ser exibido. Então, nessa ideia, nós podemos dizer que tanto os livros obrigatórios quanto os opcionais podem ser objeto de requisição por parte da fiscalização. Sumulando esse entendimento e acrescendo informação relevante, nós vamos analisar agora, o STF editou a súmula número 439, que diz que estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros, vale também para os opcionais, comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. A informação que foi acrescida aqui foi esse limite. O fiscal não vai fazer a devassa fiscal, ele vai analisar os pontos que têm a ver com o objeto da investigação, o que ele veio investigar. Já há algum tempo, a fiscalização não pode fiscalizar, o fiscal não pode fiscalizar o que ele bem entender. Houve uma época que se falava de faro fiscal, né? É cachorro, né? Faro fiscal. O fiscal olhava para a empresa, aquela empresa está meio esquisita, eu vou lá fiscalizar e fiscalizava alguma coisa que ele achava que era relevante. Hoje em dia não. O fiscal recebe mandado de procedimento fiscal, pelo menos na esfera federal a nomenclatura é essa, para fiscalizar determinada empresa com relação a determinados aspectos. Ele chega na empresa X para fiscalizar PIS e COFINS dos exercícios de 2010 e 2011. E, obviamente, ele não vai fazer uma devassa fiscal, ele vai se limitar a examinar nos livros fiscais os pontos que são objeto de investigação. Agora, claro, se ele verificar que salta aos olhos uma outra irregularidade que ele não veio investigar, estava ali analisando e ficou claro que há uma fraude relativa a IPI, por exemplo, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então ele deve pedir, solicitar à Receita que amplie o âmbito de investigação do seu MPF, né, do mandado de procedimento fiscal, para abranger também o IPI relativo ao exercício e a partir daí continuar a fiscalizar também esse aspecto. O que não pode acontecer é o sujeito que veio fiscalizar uma coisa, começar a investigar coisas que nada tem a ver com aquilo, sem que haja qualquer indício de que haja algum tipo de fraude. Então essa linha de raciocínio tem que ser seguida. Ele pode requisitar quaisquer livros, mas deve examinar, deve se ater aos pontos que são objeto da investigação, certo? Então, apesar de estarmos tratando dos poderes da fiscalização, a gente já vê aí um limite à atuação da fiscalização. Logo depois, o Código vai trazer um poder gigantesco que tem o fiscal. O poder de requisitar, é uma ordem, requisitar, intimar
determinadas pessoas a entregar ao fisco informações relevantes que disponham sobre a atuação dos sujeitos passivos. Na prática, essa regra traz um dever da sociedade de contribuir com a atuação estatal para que seja atingido o princípio da capacidade contributiva. Então, o Código vai listar no artigo 197 um conjunto de pessoas que são obrigadas a prestar informações ao fisco mediante requisição escrita. Esse conjunto de pessoas, lendo, parece que a lista ali é uma lista exaustiva. Vocês devem recordar que lista exaustiva é aquela que se exaure nas possibilidades que são ali colocadas. As cores da bandeira do Brasil são verde, amarelo, azul e branco. Lista exaustiva, não citei apenas exemplos, são todas as pessoas que estão ali. Então, olhando para a lista diz que algumas pessoas são obrigadas a prestar informações. E aparecem na lista 7 incisos. Só que, como nós vamos ver, o último inciso, ele se refere a um conjunto maior de pessoas, diz quaisquer outras pessoas que a lei designe. Então a lista parece exaustiva, mas na realidade ela pode ser ampliada, basta que outras leis ampliem tal lista, porque a lista fala em algumas pessoas, mas diz que outras podem ser obrigadas a prestar informações. Vamos dar uma olhada no artigo. Em primeiro lugar, o caput do artigo. Se diz que, mediante intimação escrita, são obrigadas a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. E aí vem a lista de pessoas. Percebam que são pessoas que têm informações extremamente relevantes para o fisco. Aparecem aí tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício. Claro, o pessoal do cartório tem informação sobre imóveis, que por si só são fatos geradores de IPTU, ITBI, IPTU, desculpem, ITR. Os possuidores vão ter que pagar, os proprietários. Quando você vende o imóvel, é fato gerador de ITBI. Você tem também possibilidade de haver fato gerador do imposto de renda. Se o imóvel foi comprado por R$300 mil e vendido por 500, ora, existe imposto de renda a ser pago pelo ganho de capital. Então, essas informações são relevantes para o fisco. Então, o fisco pode requisitar, intimar o cartório a prestar essas informações para que o fisco use tais informações para fazer o lançamento do tributo. Segundo grupo da lista, claro, traz informações que o fisco adoraria ter em mãos com certa facilidade, com agilidade. Aparecem os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras. Então, instituições financeiras em geral. Aqui a gente tem que ter um cuidado bastante acentuado no que concerne a constitucionalidade desta regra e de outras que prevêem que a fiscalização pode requisitar informações das instituições financeiras. O problema é o conjunto de discussões relativas ao sigilo fiscal. Existe sigilo com relação às atividades das pessoas nas instituições financeiras. Esse sigilo fiscal, muitos defendem que está sob reserva absoluta de jurisdição. Reserva absoluta, só o juiz, só o tribunal poderia determinar que essas informações fossem repassadas para o fisco. Ocorre que há uma regulamentação dessa matéria, existe um conjunto de normas que prevêem que a fiscalização, seguidos certos procedimentos, pode requisitar essas informações. Daqui a pouquinho nós vamos citar o dispositivo e falar acerca da constitucionalidade dessa matéria. Mas voltemos à lista. Fala-se de um conjunto de pessoas, todas têm informações relevantes, quem administra bem, corretores, leiloeiros, despachantes e por aí vai. Mas deem atenção especial ao último inciso. Se diz quaisquer outras pessoas, entidades ou pessoas, desculpem, que a lei designe. Cuidado para não dizer que é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter essa informação requisitada. Claro que não. Nós temos que lembrar que ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei. Então tem que haver lei dizendo que o sujeito tem o dever de prestar informação, senão ele não tem tal dever. Então o fiscal pode requisitar, mas não de quem ele bem entenda. Pode requisitar de pessoas que têm essa obrigação de prestar informações de acordo com a lei. Estas pessoas estão enumeradas no Código até o inciso 6, mas é possível que uma outra lei amplie a lista. Agora, tem que haver lei, senão a requisição não pode ser feita. Agora, importantíssima é a regra do parágrafo único, que mostra que essa obrigação de prestar informações, ela não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante seja legalmente obrigado a observar segredo, em função de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Olha só, raciocina comigo. Todos devem saber que o médico tem o dever de manter sigilo quanto às informações que recebe no exercício da medicina. Imagine um médico psiquiatra.
quantidade de sonegadores com crise de consciência pesada ou medo de ser pego, que falam das coisas erradas que fizeram para os psiquiatras, deve ser grande. Imagine que a Receita está fiscalizando uma determinada pessoa, quer achar informações e diz, esse cara faz terapia com um psicólogo tal, com um psiquiatra tal. Então vamos perguntar a esse psiquiatra, esse psicólogo, vamos perguntar a eles informações sobre as atividades desse cara. Só que peraí, essas criaturas têm o dever de manter sigilo. Então de um lado existe a lei fiscal falando em prestação de informações. De um outro lado existe a lei que trata do exercício daquela profissão falando do dever de manter sigilo. Haveria uma antinomia, lei batendo de frente com lei. Uma lei dizendo preste as informações ao fisco e outra lei dizendo mantenha segredo. Para evitar essa antinomia, existem duas soluções. Ou se coloca a exceção na lei que trata da profissão, dizer, olha, não tem que prestar informações salvo para o fisco, ou se coloca a exceção na lei que trata do poder de requisição. Essa segunda solução parece mais razoável para que haja o efetivo exercício das profissões com as garantias que aquelas profissões têm que possuir. Então, nessa linha, adotou-se como solução para a possível antinomia colocar-se a exceção na regra do fisco. Vamos voltar para a lousa. Lá está dito, a obrigação prevista nesse artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então, se a lei que regulamenta sua atividade, inclusive isso é aplicável para o sujeito que é padre, que é ministro da confissão religiosa, o direito canônico também é respeitado nesse caso. Então, se ele tem a obrigação de manter sigilo, paciência, ele não vai ter a obrigação de prestar as informações sigilosas para o fisco. Agora, um outro ponto de relevância, como nós citamos, é a questão relativa ao sigilo bancário. Percebam, no artigo 6º da Lei Complementar 105, que em 2001 essa regra foi editada, dando a possibilidade de que os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, eles possam examinar livros, registros das instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras. Agora, eles somente poderão fazer isso quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Lendo, parece que é uma restrição. Somente podem fazer se houver o procedimento instaurado. Ora, o problema é que havia decisão do Supremo, decisão bem antiga, dizendo que não podiam fazer de maneira alguma. Só com ordem judicial, por ato próprio de maneira alguma. Então essa lei foi editada e a constitucionalidade era duvidosa, porque havia decisão antiga, de uma outra composição do Supremo, é verdade, mas do Supremo, dizendo que o sigilo bancário estaria sob reserva absoluta de jurisdição. Muito bem. De qualquer forma, foi editada a lei, passou a haver a possibilidade de a fiscalização requisitar. Na prática não é qualquer fiscal. Existe uma regulamentação que diz que o fiscal vai ter que expor os fatos para o chefe da unidade que vai fazer a requisição. Também fica claro na lei que não é sempre. Tem que haver um conjunto de situações, há um conjunto de situações em que é possível, em que há também um conjunto de dados que demonstram a prática de ilícitos graves. Tudo isso está na regulamentação. Mas que é possível, de acordo com a lei, é. Que tem sido cobrado em prova de concurso público, tem. De acordo com a Lei Complementar 105 de 2001, é possível essa requisição de dados protegidos por sigilo bancário diretamente pela autoridade fiscal. Ocorre que quando foi publicada a lei, foram ajuizadas ações diretas de inconstitucionalidade. Houve uma grita de parte da doutrina dizendo que haveria inconstitucionalidade justamente pelo fato de, no entender dessa parcela da doutrina, o sigilo bancário está sob reserva absoluta de jurisdição. Só que o Supremo não julgou as ADINs. Até o dia em que esta aula está sendo gravada, este vídeo aula, não houve julgamento dessas ADINs. Consequência, não há um posicionamento claro da Corte. Houve 2 julgamentos seguidos em casos concretos que não nos dão segurança para dizer qual é o posicionamento da Corte. Nem certamente vão dar segurança para que se elaborem questões de concurso público. Houve um caso em que chegou um processo ao Supremo e por 6-4 o Supremo disse que a lei era constitucional e que a requisição era válida. 6-4. O ministro Luiz Fux, nesta época, não tinha tomado posse ainda. O Supremo estava com 10 ministros. À época, eu até anunciei nas minhas aulas que o Supremo tinha definido sua posição. Porque eu percebi o seguinte, quando ingressar outro ministro, mesmo que ele pense o contrário, vai ficar 6-5. Só que depois, numa outra semana, logo depois, chegou um segundo caso ao Supremo.
praticamente idêntico ao primeiro. Nesse caso, só voltaram 9 ministros, porque o ministro Joaquim Barbosa estava licenciado. Então, 5 ministros iriam votar a favor e 4 contra, né? Se tirou o Joaquim Barbosa, que fazia parte da maioria de 6, deveria sair 5-4. Só que o ministro Gilmar Mendes disse que ficou convencido pelos argumentos do outro lado e migrou dos 5 que diziam que a lei era constitucional para os 4 que diziam que era inconstitucional. Então ficou 5-4 ao contrário, dizendo que a norma era inconstitucional. Não dá segurança que essa segunda decisão, não há segurança que a segunda decisão deve prevalecer, porque além de a votação ter sido feita com a corte incompleta, 5-4, além disso, nós sabemos que o voto do Joaquim Barbosa é em sentido contrário. Já houve mudança na composição do Supremo que deve fazer com que a gente aguarde as decisões futuras para dizer qual é o definitivo posicionamento da corte. Quando essa decisão vier a ser proferida, o Grupo GEM, a editora Método, vai mandar para vocês, certamente, nos nossos canais de comunicação, a atualização específica quanto a este ponto. Por enquanto, a decisão não está tomada e não há como a banca cobrar isso em concurso, salvaguardando o que diz a lei. Dizendo que, segundo a Lei Complementar 105 de 2001, é possível a requisição. E aí é verdadeiro. Mesmo que o Supremo venha a não concordar com isso, pela lei seria possível esse tipo de requisição. Ok? Então, muito cuidado com relação a esse aspecto. Muito bem. Visto esses pontos, o último poder atribuído à autoridade administrativa é o de requisitar força pública. Requisitar novamente com força de ordem. A autoridade fiscal está fiscalizando determinado contribuinte, se julgou necessário a presença da polícia, né, necessária a presença da polícia, pode fazer requisição. Mesmo que não haja crime, não é necessário que esteja havendo crime, pode pedir, por exemplo, à força pública requisitar para dar segurança ao fiscal. Às vezes você vai fiscalizar e sabe que aquele contribuinte é complicado, é perigoso, então pode-se fazer requisição para isso, para que você possa exercer adequadamente suas atribuições de auditor fiscal. Então, dentro dessa linha se colocou que as autoridades administrativas federais poderão requisitar, não é pedir, é requisitar, a polícia tem que atender, não pode ficar analisando se é conveniente, se é oportuno, auxílio da força pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente. Então, o federal pode convocar, requisitar força federal, força municipal, força estadual. Mas o contrário também pode acontecer, por conta do reciprocamente. Pode a fiscalização estadual requisitar a força pública federal. Não é comum, por uma boa convivência das instituições, o mais comum é que a Receita Federal requisite força pública federal, que o físico estadual requisite a Polícia Militar estadual. Só que às vezes o bom senso indica a requisição cruzada de uma esfera para outra. Por exemplo, se o fiscal do Estado precisa da força pública naquele momento, é urgente, e na frente daquele local está um prédio em que funciona a delegacia da Polícia Federal, requisita a Polícia Federal. Não vai requisitar a PM que está bem distante naquele momento. Então é possível a requisição cruzada? Sim, já foi perguntado em prova algumas vezes. Sim, é possível. Mas não é o comum. O normal é que cada um requisite dentro da mesma esfera. Se é federal, requisita federal. Se é estadual, requisita estadual. Se é municipal, como não existe polícia municipal exatamente, requisita a polícia militar também. Isso é plenamente possível, de acordo com o que está previsto no nosso Código Tributário Nacional. Isso tudo também está em consonância com a regra que diz, dentro daquele artigo, do famoso artigo que trata dos princípios constitucionais aplicados à administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se diz que a administração fazendária é uma regra destinada à fazenda pública e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Sempre que eu cito isso num curso, por exemplo, preparatório para a Polícia Federal, o pessoal que está se preparando para a polícia pergunta, precedência até sobre a Polícia Federal? Aí eu sempre falo, todos os demais setores administrativos. Polícia Federal é um setor administrativo? É. Então a precedência fiscal vai valer inclusive perante a Polícia Federal. Por isso que se faz requisição e a polícia não pode analisar se é conveniente ou não ir. Tem que ir necessariamente. Então a própria Constituição dá fundamento para este artigo 200 do Código Tributário Nacional ser aplicado na prática. Então é mais um poder da fiscalização, esse poder de requisição de força pública. E no próximo bloco passaremos a tratar dos deveres, demonstrando que há sempre essa dicotomia, né? Poder, dever na atuação dos agentes públicos, né? Até lá, bons estudos.